Muito bem, o blog do Gerson está conversando hoje com o vereador Wendel Cardoso. Wendel que, com seus 307 votos, ele assumiu na última segunda-feira, dia 18, como vereador de Gramado pelo período de 15 dias. Tudo bem, Wendel? Tudo certo, Gerson. Bem, então, prazer conversar. O Wendel ele fez história na juventude do PSDB e milita no PSDB também há muitos anos, né? Já desde 2012, né, eu tenho filiação no PSDB e também fui o primeiro presidente do PSDB Jovem. Fizemos um trabalho bem interessante na cidade, conseguimos agregar muitos jovens no partido, participamos também de eventos fora da cidade, a nível estadual e federal, e foi bem interessante, Gerson, como uma aprendizagem, né, para a gente poder entender como é que funcionam os bastidores. A gente tem que começar nos bastidores, né? E a juventude dos partidos, ela traz isso. E dessa maneira também pude desenvolver consciência política, né? Saber de que maneira nós devemos agir, a maneira ética, porque você aprende ética na política. Quem não é ético é quem escolhe não ser desta forma, né? Infelizmente. O Wendel, um dos primeiros pronunciamentos que ele teve na Câmara, ele deixou muito claro assim qual é que são as bandeiras que você defende. Podemos citar uma delas assim, a reindustrialização. Você comentou também sobre políticas de habitação e você também falou na reorganização do turismo. São três pilares básicos assim que norteiam o vereador tucano? Gramado já foi muito forte no setor industrial no seu passado. Fomos o maior polo moveleiro do Brasil. Novas tendências vieram e nós não nos readequamos. Então o que acontece? Nós fomos perdendo esse prestígio e essa mão de obra foi migrando para outros setores, principalmente hotelaria e gastronomia. Quando houve essa migração de mão de obra, os salários baixaram. Eles diminuíram porque a oferta de mão de obra era muito alta. Então, os salários não precisavam mais ser mantidos do jeito que eram, né? Então, o que acontece? É necessário uma reindustrialização da cidade porque a infraestrutura nós ainda temos. Os pavilhões, eles ainda estão aí. Pavilhões que já tiveram 100 funcionários, 80 funcionários dentro, hoje são 7, 8 pessoas que estão trabalhando. Então, a infraestrutura está lá. Muitos pavilhões ainda têm um maquinário. A questão é que nós precisamos organizar essa questão através da formação de cooperativas, buscar o comércio exterior, que foi dessa maneira que Bento Gonçalves evoluiu no seu setor industrial, foi através do comércio exterior. O nosso setor interno ainda está cansado, ele ainda não está conseguindo buscar o poder aquisitivo, né, para estar trocando a sua mobília, mas fora do país sim. Falei sobre plano de habitação, por quê? Porque o gramadense ele trabalha muito, mesmo tanto o nascido e criado aqui, quanto aquele que veio de outra região buscando um sonho aqui nessa cidade. E ele até consegue buscar um bom salário. Tem pessoas que têm 2 empregos, até 3 empregos. Mas o dinheiro ele se esvai, porque o custo de vida é muito alto aqui, os aluguéis são muito altos e nós não temos um plano habitacional decente que abarque esse gramadense, que sonha em ter o seu chão, que sonha em pagar por aquilo que é seu. Nós não temos, né? O nosso próprio plano diretor ele dificulta isso, né? Então nós não temos o apoio, nós não temos um plano habitacional do executivo e ao mesmo tempo o executivo municipal, não só dessa gestão, mas das anteriores, ele também dificulta que o setor privado construa blocos habitacionais. Existe essa dificuldade. E a questão do turismo é qual? Sobre a reorganização. Nós obviamente precisamos, como eu digo, fomentar o turismo de parques, porque o turismo dos parques ele pode trazer um turista fora das altas temporadas. Podemos trabalhar valores diferenciados nesse período, mas a cidade precisa se reunir, precisa conversar. O trade porque Gramado não pode também perder o seu padrão de atendimento, né? Exato. O senhor até comentou sobre isso. Eu falei sobre isso, Gerson, sobre a questão do padrão de atendimento. Essa semana estive com um amigo meu que é da hotelaria. E o que acontece? Eu sou a favor, sim, que a hotelaria se expanda. A questão é que existem grupos hoteleiros que têm ampliado
as suas atividades na cidade e que o atendimento é muito frio, é um atendimento de rede, que as pessoas apenas alcançam a chave para o cliente, para o hóspede, ele vai embora e pronto, bom dia, boa tarde, boa noite. E o padrão Gramado é aquele padrão que às vezes o dono da pousada, ele senta com o hóspede na mesa para tomar café da manhã, ele leva o hóspede para passear, para conhecer um ponto turístico, como minha própria mãe fazia na pousada dela. Ela, às vezes, ela fazia amizade com o hóspede, colocava esse hóspede dentro do carro, levava para conhecer o Lago Negro, sabe? Então, esse tipo de coisa nós estamos perdendo. Então, as pessoas que vêm para Gramado, elas sim têm que ser abraçadas e cuidadas, mas essas pessoas também precisam entender o nosso padrão, entender o calor humano no nosso atendimento. Muito bem. Que outras bandeiras assim podemos destacar que o Wendel tem posições firmadas para defender em Gramado? Eu falei dessa questão da reorganização do turismo e apenas só para encerrar a parte do turismo. Eu entendo que a mobilidade urbana ela está extremamente atrelada a esse processo, porque não pode ser que um turista venha para cá, ele não conhece as nossas vias secundárias, ele tranca o trânsito porque ele não conhece a cidade, ele não tem culpa, e o gramadense fica trancado junto nesse trânsito. Pode, para o turista até pode ser uma melhor sinalização viária também, exato, né? Algo que nós temos que começar a discutir são as vias de mão única. Vamos precisar fazer isso. Também penso muito na questão de tecnologia atrelada ao turismo, Gerson. A tecnologia como forma de informação, para um melhor esclarecimento da pessoa que vem para cá. Eu tenho uma outra bandeira que ela vem de encontro à área de agricultura. Eu, embora tenha contato sim com agricultores, mas não com a ampla maioria, não tenho. Mas a parte de agricultura ela é importante, porque a partir do momento que Gramado começa a produzir num certo ponto de que nós não precisamos comprar tudo de fora, nós estamos oportunizando o nosso agricultor da cidade e ainda conseguimos ter um produto mais barato. Com certeza, né? Para fecharmos, Wendel, você é professor, hoteleiro, vocalista da banda Hermon, né? Também motorista de Uber e agora vereador na cidade de Gramado, né? Uma história para contar para os filhos e para os netos, né? Eu vou dizer assim, para mim, o dia teria que ter pelo menos umas 40 horas. Se tivesse 40 horas, ia ser demais, porque eu amo trabalhar. Eu acordo de manhã cedo, 6 horas da manhã, eu já tô louco para trabalhar e eu não durmo antes da meia-noite, 1 hora da manhã todo dia, que é o horário que eu chego em casa do trabalho. Eu sou professor de História com muito orgulho, né? Leciono Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, sou vocalista da banda Hermon. Eu digo que sou vocalista, não sou cantor. Cantor canta bem, eu faço alguma coisa lá e nós nos divertimos. Aí tocamos já em vários lugares, né? É uma banda de música mensagem, música cristã. Trabalho na hotelaria também, nos contraturnos que eu não estou na escola, administro uma pousada, a minha família também lida com hotelaria e quando sobra tempo eu faço o aplicativo Uber, que também tem sido interessante. Eu gosto porque posso conversar com os turistas e ali eu tenho um feedback muito interessante do que eles estão achando da cidade, o que poderíamos melhorar, o que poderíamos acrescentar. Isso dali tem sido uma escola excelente, porque daí não é a nossa visão de gramadense, mas quem está de fora. E às vezes quem está de fora enxerga até melhor do que quem está dentro. Agora vamos para a última pergunta mesmo, a pergunta que não pode faltar para um tucano, né? Na opinião do Wendel, qual deve ser a posição do PSDB nas eleições do próximo ano? Eleições de 2020, o que acontece? Nós temos tido, Gerson, mais do mesmo há muitos anos. Um mais do mesmo, às vezes um pouco melhor, com um temperinho a mais, e outro não tão bom. O PSDB ele deve se posicionar no seguinte ponto, de que nós temos que ter uma postura muito firme em relação à geração de empregos. Não uma coisa apenas para colocar no jornal, para a população, porque nós já tivemos vários planos de governo que foram cumpridos. Tivemos aí o último slogan, Gramado para os gramadenses, alguma coisa nesse sentido?
alguma coisa parecida, não foi o que se cumpriu. Na gestão anterior tivemos a questão da promessa de um posto de saúde 24 horas, isso não aconteceu, até porque nós temos hospital, mas então que você não coloque isso num jornal de campanha, não coloque isso num plano de governo. Então um plano de governo do PSDB, ele tem que ser aquilo que é real, aquilo que pode ser feito de verdade, e não algo apenas eleitoreiro. Nós temos que ter uma política mais moderna, e não essa política mofada, essa política do sobretudo antigo, aquele pessoal que usava o sobretudo, aquele casaco mofado, empoeirado. Essa política ela tem que ficar para trás. Eu não falo de nova política, porque nova política ela é uma falácia, mas eu falo de uma política moderna, que sabe elogiar e que sabe criticar na moderação certa. Eu vejo agora o governo Fedoca, tem acertos no governo Fedoca. O Natal Luz, ele é muito melhor do que os últimos Natal Luz que houve ali do prefeito Nestor. Só que em outras questões o governo Fedoca ele peca demais. Então nós temos que ter essa coerência, elogiar, enfatizar e fomentar aquilo que é bom, e aquilo que não é bom para a cidade nós temos que enfatizar, que é para que o Poder Executivo tome uma postura diferente. Essa eu entendo que deve ser a postura do PSDB. Eu não sou presidente do partido, não faço parte da executiva, mas é o que eu defendo nas reuniões. O PSDB tem que ter uma postura firme no seu plano e que seja algo que possa ser apresentado e executado. Olha. Sou a favor de candidatura própria, sim, com certeza. Obrigado, e sucesso como vereador. Agradeço aí Então esse foi mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui para o blog do Gerson. Até a próxima.